Chegou até mim que a senhora Nanamé, embora acometida de uma doença purulenta da pele, tem frequentado o palácio e convivido com inúmeras mulheres. Proíba rigorosamente que qualquer uma delas se sente em sua cadeira ou se deite em seu leito. Ela não deve ter mais contato com essas mulheres, pois a doença dela se pega. As doenças sempre fizeram parte da história da humanidade. Dores, febres, tosses, coceiras, paralisias, delírios. Todos os povos que já existiram no planeta tiveram que lidar com esses fatos desagradáveis e todos eles, com maior ou menor sucesso, tiveram que criar soluções contra eles. No caso da antiga Mesopotâmia, essa tentativa de entender e de vencer as doenças deu origem não só a uma, mas a duas tradições médicas muito interessantes que sobreviveram ao longo de milênios e influenciaram vários outros povos, desde os antigos egípcios até os antigos gregos. Uma dessas tradições a gente poderia chamar de medicina empírica e ela tem muitos pontos em comum com a medicina atual. Já a outra, que a gente poderia chamar de medicina exorcística, é um pouco mais inusitada. A medicina empírica era praticada por um profissional chamado Azu na língua acádia, que combatia as dores e as aflições do corpo principalmente por meio de medicamentos. Esses medicamentos eram extraídos geralmente de plantas frescas ou secas, mas também podiam vir de minerais ou animais. Sais e pedras, por exemplo, eram muito utilizados, e dos animais eram aproveitados o sangue, o couro, os ossos, a carne e até os excrementos. A partir da mistura desses vários elementos, os Azu faziam poções, pomadas, supositórios e diversos outros tipos de preparo que eram prescritos ou administrados diretamente ao paciente. Existem inúmeros catálogos ligados a essa atividade que estão conservados até hoje e podem ser lidos em tabuinhas de argila. Eles listam as melhores substâncias para cada caso clínico, né, digamos assim, e dão dicas de como encontrar essas substâncias na natureza e indicam também as combinações e as formas de preparo e de aplicação mais eficazes. Um estudo baseado nesses catálogos, mais especificamente em um catálogo babilônico, identificou mais de 250 plantas medicinais registradas, 120 substâncias minerais e 180 outros medicamentos que foram usados em combinação com bebidas alcoólicas, caldos, gorduras, mel, leite, óleo, cera e partes de animais. Para dar só um exemplo de uma prescrição médica baseada nesses preparos, a gente pode pegar uma que diz o seguinte: se um homem está doente com uma ferida na bochecha, misture resina de pinheiro, terebinta de abeto, tamarisco, margarida, farinha de ininu, misture tudo isso em leite e cerveja em uma pequena panela de cobre, aplique na pele, faça uma bandagem e ele deverá se recuperar. Os médicos responsáveis por esses procedimentos, né, os Azu, atuavam em todas as camadas sociais e eram remunerados de acordo com a classe do paciente. Em algumas regiões, os valores eram até tabelados para evitar abusos da parte desses médicos. O famoso Código de Hammurabi, por exemplo, regulava esses valores na Babilônia 4.000 anos atrás. E em todos os casos, claro, os pagamentos mais altos vinham sempre dos reis e da corte real, que costumava ter os seus médicos exclusivos. E o interessante dessa relação entre os reis e os médicos mesopotâmicos é que eles costumavam trocar cartas quando um estava distante do outro, e essas cartas eram guardadas nos arquivos do palácio, e por causa disso algumas delas sobreviveram até os dias de hoje. A gente tem uma carta, por exemplo, de um médico chamado Urad Nana, que escreveu ao rei Azaradon, da Assíria, e ela diz o seguinte: boa saúde, excelente saúde para o meu senhor, o rei, e que os deuses curadores Ninurta e Gula lhe concedam o bem-estar do coração e do corpo. Meu senhor tem me perguntado incessantemente sobre o diagnóstico da sua doença e dos remédios a serem aplicados. É verdade que, falando anteriormente com a pessoa do rei, eu me confessara incapaz de identificar a natureza de seu mal, mas agora envio ao rei a presente carta selada para que, lendo-a, seja instruído a respeito do diagnóstico. E se for o desejo do meu senhor, poderemos até mesmo recorrer à aruspicação. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. O rei deverá, portanto, utilizar a loção que vai inclusa. Depois disso, a febre o deixará. Por outro lado, quando apresentarem ao rei a dita poção de silabanu, que talvez seja uma raiz seca de alcaçuz, a aplicação deverá ser feita a portas fechadas. O rei deverá então transpirar, e é por isso que, em uma embalagem à parte, acrescento à minha remessa as bolsinhas porta-amuletos que o rei deverá manter penduradas no pescoço. Envio igualmente a pomada aqui inclusa, com a qual o rei poderá friccionar-se em caso de crise. Ou seja, nessa carta a gente vê claramente que o médico era responsável ao mesmo tempo por identificar a doença, por preparar os remédios eficazes contra essa doença específica e por aplicar ele mesmo os remédios no paciente ou então dar as instruções de aplicação desse remédio caso ele estivesse ausente, né, que é o caso aqui. E além disso, é curioso que esse médico específico, o Urad Nana, tinha tanta confiança no seu diagnóstico que ele disse que o rei poderia até recorrer à aruspicação para tirar a prova
prova. A aruspicação era uma arte tradicional que consistia em obter respostas a partir da interpretação das entranhas de animais sacrificados, principalmente do fígado de cordeiro. Esse era um método de adivinhação muito prestigiado na Mesopotâmia e a gente encontra até modelos de fígado de cordeiro feitos de argila para que os praticantes da aruspicação, né, os arúspices, usassem esses modelos para aprimorar a sua arte. Mais ou menos como a gente vê os médicos hoje, né, usando aqueles modelos de plástico para identificar as estruturas de algum órgão e coisa do tipo. Bom, e outra coisa interessante é que além dos remédios e do diagnóstico, o médico envia também junto com a carta algumas bolsinhas porta-amuletos. E aqui a gente já começa a cruzar a fronteira do que a gente está chamando de medicina empírica, né, que é a medicina praticada pelo Azu, para outro tipo de medicina, que é a medicina exorcística, praticada por outro tipo de especialista, que é o Ashipu. Mas antes de a gente continuar, né, deixa eu só agradecer rapidinho aqui a Insider, que está patrocinando esse vídeo. A Insider, para quem não sabe, é quem faz essas tech t-shirts, né, essas camisetas básicas, mas muito funcionais, né, muito práticas, com tecnologia anti-odor, que não desbota, não precisa passar. Então, realmente é um produto muito bom e eu vou colocar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, para depois quem quiser conhecer, né? E vou deixar também um cupom de 12% de desconto, que é o cupom Estranha12, beleza? Então, mais uma vez, obrigado aí, Insider, por patrocinar esse tipo de vídeo aqui no YouTube, né? Muito importante para o projeto continuar. E dito isso, voltemos ao tema da medicina exorcística na antiga Mesopotâmia. O que acontece é o seguinte, né? Para os mesopotâmicos, as doenças em geral nunca eram fruto do acaso. Elas eram provocadas intencionalmente por seres com capacidades sobre-humanas, né? Os deuses ou os espectros de pessoas falecidas. Uma tabuinha antiga, por exemplo, diz o seguinte: se a mão de um espectro apoderou-se do doente, ele sofre de manifestações epiléticas, de sonambulismo, de instabilidade de humor, de arrepios de medo ou de angústia, os seus ouvidos zumbem, ou ele permanece mergulhado em grande desespero, esquece o que acabou de dizer, ou não para de falar consigo mesmo, sua conduta é vacilante ou titubeante, fica permanentemente indeciso e ausente, muda sempre de opinião e de resolução, tem terrores noturnos frequentes, ou então, durante todo o dia, permanece confuso ou se lamenta, está com frequência envolvido em brigas em sua casa e em disputas fora dela, e mostra-se tão desagradável em relação aos que o cercam que todos o detestam. E assim, né, para resolver essa série de problemas, então, que tem como causa a mão do espectro, como diz o texto, não basta aplicar uma pomada ou fazer uma atadura, alguma coisa tópica. É preciso chamar realmente um Ashipu, né, um médico exorcista que é capaz de afastar a causa mais profunda da enfermidade, que é essa ação espectral. E da mesma forma que o médico falecido, né, o Azu, tinha uma série de recursos à sua disposição, o Ashipu também tinha. Ele podia recorrer a amuletos, a talismãs, fórmulas, rituais e até usar plantas também. A tamargueira, por exemplo, era muito utilizada para espantar os espectros, mais ou menos da forma como hoje a gente usa a citronela para espantar insetos. Ou como as histórias de vampiro dizem que o alho, né, é útil para afastar também os vampiros. Outra estratégia também muito empregada contra a presença incômoda dos falecidos, né, desses fantasmas, desses espectros, era fazer oferendas a ele, né, propiciá-los, acalmá-los de alguma forma. Ou então, talvez o Ashipu descobrisse que o espectro tivesse ali presente por causa de alguma negligência relacionada aos ritos finais do falecido. Talvez ele não tivesse sido propriamente enterrado, por exemplo, e aí nesse caso seria necessário encontrar o seu corpo e fazer o sepultamento. Então, caso isso não fosse possível, um boneco deveria ser enterrado como se fosse ele, de forma substitutiva. E sobre esses processos bem intrigantes aí dessa medicina exorcística, né, tem um documento babilônico fantástico que descreve passo a passo um caso de exorcismo médico feito por um Ashipu. E esse processo começa pela identificação de qual que é a condição do seu paciente e qual que é a sua causa. Ele diz o seguinte: a Dimitu, que é o nome da doença, subiu do submundo e os espectros que a traziam, encontrando esse paciente abandonado por seu Deus protetor, o qual ele havia ofendido, envolveram-no com ela, né, com essa doença, como se fosse um manto. Quer dizer, por causa de alguma negligência religiosa da parte do doente, ele tinha ficado desprotegido e foi atacado por espectros que subiram do mundo dos mortos. E depois dessa explicação, o Ashipu lista o estado físico resultante dessa atuação, né, dos espectros sobre o doente. O texto diz o seguinte: seu corpo está infectado, seus braços e suas pernas estão paralisados, seu peito se esgota em ataques de tosse, sua boca está cheia de muco, e ei-lo mudo, deprimido e prostrado. E aí, finalmente, o exorcista invoca então os deuses, né, que são apresentados como os verdadeiros médicos, dos quais os Ashipus são só representantes terrenos. E o que o texto vai dizer então é o seguinte: quando viu o doente naquele estado, o deus Marduk foi procurar o seu pai, Ea, descreveu para ele as condições do doente e disse: ignoro o que esse homem possa ter feito para encontrar-se assim afligido e não sei como curá-lo. Mas Ea respondeu ao filho:
Você sabe tudo. O que eu poderia ensinar-lhe se você sabe tanto quanto eu? Eis então o que será preciso fazer para curá-lo. Você pegará 7 pães de farinha grosseira, reunindo-os com um fio de bronze. Depois esfregará o homem com eles e fará com que ele cuspa sobre as migalhas que cairão, pronunciando diante dele uma fórmula do Érido, que é uma cidade ali da Mesopotâmia. Tudo isso depois de tê-lo levado para a estepe, em um lugar afastado, ao pé de uma acácia selvagem. Você confiará então o mal que se abateu sobre ele a Ninedina, a fim de que Ninquilim, o deus patrono dos pequenos roedores selvagens, faça com que estes peguem a doença. Ou seja, a ideia aí é de que alguns pães devem ser friccionados contra o corpo do doente, gerando bastante migalha, e o paciente deve cuspir sobre essas migalhas como se ele estivesse transferindo para eles a doença. Depois disso, essa massa contaminada deve ser levada até um local ermo, provavelmente para evitar o risco de contágio, né, que como a gente viu pela citação que eu abri o vídeo com ela, os mesopotâmicos já estavam bastante cientes dessa possibilidade de contágio. E depois que essa massa de migalhas e cuspe, né, fosse levada para esse local, ela deveria ser deixada para os ratos comerem, e dessa forma os ratos receberiam a doença no lugar do paciente. E todo esse processo, claro, né, contava com a cooperação dos deuses para que o processo fosse eficaz. Por isso precisava de um especialista ali, conhecedor dos deuses e da doença, não só da doença, mas também das suas causas secretas, né, ocultas. Bom, e está bem claro, né, que esse procedimento de cura praticado pelos Ashipu é bem diferente da farmacologia e das cirurgias também que os médicos empíricos, né, os Azu, praticavam. Mas, apesar disso, essas duas tradições, a dos Azu e dos Ashipu, eram mais complementares do que de fato concorrentes. A gente já viu que o médico empírico do rei Azaradon, né, que recebeu aquela carta, recorria também, para além dos remédios, né, que eram o seu foco principal, ele recorria também a amuletos e recomendava até que técnicas divinatórias, né, a aruspicação, fosse feita para confirmar o diagnóstico. E mais ainda, né, a gente sabe que esse mesmo rei, o Azaradon, também consultava com um médico exorcístico chamado Marduk Shakin Shumi. E para nossa sorte, a gente também tem uma carta que esse médico exorcístico enviou para o rei. E a carta diz o seguinte: boa saúde ao meu senhor, o rei, e que os deuses Nabu e Marduk o abençoem. O meu senhor me informou então que nos braços e nas pernas está sem forças, e me informou também do efeito da febre que permanece agarrada ao corpo. Isso, porém, não é nada de grave. Os deuses Assur, Shamash, Nabu e Marduk proverão sua cura, sua doença o deixará e tudo ficará bem. Na verdade, basta esperar e o rei com seu séquito poderá comer tudo o que quiser. E esse basta esperar, né, esse aparente otimismo vazio, na verdade não é porque o médico acreditava que a enfermidade fosse resolver sozinha, mas porque o exorcista, mesmo de longe, poderia fazer os ritos e pronunciar as fórmulas adequadas para obter o favor dos deuses em benefício do paciente. Enquanto isso, inclusive, o rei poderia se tratar com os remédios dos médicos empíricos. Era comum que ambos os tipos de tratamento fossem aplicados à mesma doença, né? Algumas tabuinhas, inclusive, dizem coisas como o seguinte: se o paciente tomado por um espectro não tiver sido acalmado, nem pela operação do Azu, nem pela do Ashipu, eis um remédio a ser aplicado. Ou então tem outra tabuinha que diz o seguinte: quando o Ashipu tiver feito o seu ofício, você, Azu, massageará o doente com uma pomada composta como se segue. Nos tratados médicos, que são outro tipo de documentação muito rica que a gente tem sobre esse assunto, essa complementariedade entre o Azu e o Ashipu também aparece bastante. Um tratado gigantesco, por exemplo, escrito há 35 séculos atrás, contém registros bem descritivos e empíricos de doenças e, ao mesmo tempo, traz também instruções para adivinhações e exorcismos. Por exemplo, numa parte desse tratado, a gente lê o seguinte: se desde o início sua doença é feita de crises remitentes, no decorrer das quais o doente apresenta alternadamente acessos de febre, seguida de arrepios e de transpiração, e depois disso sente em todos os membros uma sensação de calor e se vê novamente tomado por uma febre alta que cede então lugar a novos arrepios e a novos suores, trata-se então de uma febre diú intermitente, devido à exposição do sol. Ele a terá durante 7 dias antes de recuperar-se. Então, assim, uma descrição de um quadro, né, com cheio de sintomas aí bastante detalhados. Mas em outra parte, a gente encontra indicações bem diferentes, como por exemplo essa aqui: se suas têmporas estão doloridas e os olhos velados, é porque ele maldisse o seu Deus ou o Deus de sua cidade. Em outro ponto, a gente também lê o seguinte: se a caminho o exorcista avista um porco cor-de-rosa, o doente para cuja casa ele se dirige sofre de uma hidropisia. E se ele avista um porco negro,
prognóstico fatal. Então, assim, de novo, né, para nós hoje, esses dois tipos de instruções contidos no Tratado Médico de Diagnósticos e Prognósticos, que é como esse documento babilônico é conhecido, podem parecer radicalmente diferentes, mas para os antigos mesopotâmicos, eles estavam perfeitamente alinhados. É que alguns textos lidam com as causas imediatas da doença, como insolação, má alimentação ou contágio, e outros lidam com as causas profundas, né, a ação de um espectro atormentado, o castigo de um deus negligenciado ou até o ataque de um feiticeiro mal intencionado. Nessa cultura, onde se acreditava que nada acontecia por acaso, o conhecimento de como a doença agia não era suficiente. Era preciso saber também por que a doença agia, por qual razão e por que em mim, né? Quer dizer, por que logo eu, por que logo essa pessoa específica? O que eu fiz de errado para ficar doente? Quem fez isso comigo, né? Esse tipo de pergunta passava pela cabeça ali das pessoas imersas nessa cultura, e esse não é exatamente o tipo de pergunta, né? Não é o tipo de perturbação que se consegue resolver com um chá ou com uma pomada. Não é uma situação que o Azu, né, o médico empírico, possa resolver sozinho. Daí a sua complementariedade com o Ashipu, o médico exorcista, que era um investigador da vontade dos deuses e das necessidades dos espectros. Bom, em resumo, né, os antigos mesopotâmicos viviam profundamente imersos num imaginário mágico e religioso, né, os deuses estavam nas suas leis, na sua política e não poderiam deixar de estar também na sua medicina. Por mais estranhas que essas práticas possam parecer para a gente hoje, né, a partir da visão da nossa cultura, elas são perfeitamente lógicas, né, e coerentes dentro ali do imaginário específico da antiga Mesopotâmia. E se você se interessa por esse imaginário, né, depois dá uma olhada nesse vídeo sobre a Epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos, para mim, um dos mais fascinantes dessa cultura milenar. Como sempre, as referências consultadas para esse vídeo estão listadas aí na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!